Olá, leitores, tudo bom? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e acessar o meu site que está aqui na descrição do vídeo para ter acesso a vários fichamentos dos livros que eu publico aqui no canal. Muito bem, então hoje eu estou fazendo um vídeo, eu já fiz aqui no canal alguns livros de educação na questão na direita, digamos assim, né? De uma maneira bem rótulo assim, sem muitas explicações do que é direita e esquerda. Posso fazer um vídeo mais à frente sobre isso. E aqui alguns livros que eu escolhi, que eu tenho aqui na minha coleção, que são muito bons, né? Na minha visão, que eu li eles, vou fazer aqui alguns comentários, que é na visão da esquerda, também sem definir muito o que é direita e esquerda, a gente deixa isso mais pra frente. Muito bem. O primeiro deles é esse aqui, do André Petitat, Produção da Escola, Produção da Sociedade. Certo? Um livro muito bom mesmo. Se você está fazendo uma pesquisa em educação, se tiver possibilidade de ter acesso a esse livro, tá? Vai ser realmente muito incrível a sua pesquisa. Se for na área, digamos assim, uma visão mais marxista da história. Então, por exemplo, trabalha alguns temas aqui, que é a sociologia da educação, símbolos, classes sociais, que é uma questão muito do Karl Marx. Ele trabalha da história da educação, então ele vem desde o passado, passa bastante pela Idade Média, corporações de ofício, universidade, trata da desigualdade, o papel da família na educação, a separação da igreja do Estado, produção e reprodução dos valores, ideologia, então se os burgueses, ou se a igreja, o que está sendo ensinado na escola, por que está sendo ensinado, é uma coisa assim, não há surpresa no livro dele, se você já está na área da educação. Você provavelmente vai ler e falar, já ouvi falar sobre isso. Mas ele escreve muito melhor. Então, por exemplo, eu fiz aqui, quase todo o livro está grifado, porque todos os parágrafos são muito bons. Então, se você faz uma pesquisa nessa área, tem muita coisa bacana aqui nesse livro. Realmente é muito legal. Ele fala aqui, ó, tem mais alguns itens sobre hierarquia, organização e divisão dos níveis escolares, o processo de democratização. E aí, eu lembrei de um outro livro, não necessariamente ele é de esquerda, mas complementa esse na questão da história, que é este livro aqui, História da Educação, do Paul Monroy. Está aqui, é bem antigo, achei num sebo, uma professora comentou comigo na época que eu estava fazendo a minha graduação, e aí eu li, é muito bacana, talvez um dos livros de história da educação que eu gostei mais, porque não tem muito... Tem menos ideologia, talvez, ou não é tão forte a ideia de luta de classes, como tem algumas outras obras mais recentes. Ele explica o que acontece, né? Então ele começa aqui com a pré-história, com os índios, vai avançando, pega aqui a China, depois ele vai para os gregos, romanos, Idade Média, e vai chega no Rousseau e algumas outras coisas também, né? Então é muito interessante, muito bom. Certo? Eu li bastante, muitos outros livros, e esse aqui me chamou a atenção, estou comentando aqui com vocês. Muito bem. O próximo livro que eu vou apresentar, que é esse aqui, A Vantagem Acadêmica de Cuba, ok? Do Martin Carnoy, tá? É bem interessante, é um livro bem científico, ele trata de muitos temas da educação. Ele fez uma pesquisa, ele comparou Cuba, o Chile e o Brasil. Aí não há nenhuma surpresa que o Brasil ficou em último lugar desses três, certo? Se você está na área de educação, você sabe que o Brasil tem colocações muito ruins, ou o último lugar, enfim, dependendo do que você está pesquisando. Então, por exemplo, aqui eu selecionei algumas páginas para comentar. Sim. Então, por exemplo, como é que Cuba... aqui é uma coisa muito interessante. Em algumas páginas que eu vou chegar aqui, dá a impressão, o autor tem essa impressão, ele passa para você, é isso que me chamou mais a atenção, que Cuba, pelo fato de ser uma ditadura, ou que ter um governo mais repressivo, trouxe vantagens. Quer dizer, tirou a liberdade, mas subiu alguns outros itens que ele vai comentar. Então ele abre aqui na página 18, né, que fala... Cuba tem melhores alunos, porque o Brasil não consegue, e aí um dos itens é porque o salário seria igual, ou porque o professor lá tem quase o mesmo salário de outras profissões. Então, bons alunos teriam um maior incentivo para ir para a educação, né? Fala muito dos problemas do Brasil, que o Chile, por exemplo, e que Cuba conseguem suprir, e aí ele cobre itens normais de educação, currículo, formação dos professores, disciplina em sala de aula, livro didático, infraestrutura da escola, creio que é isso.
tá? Deve ter mais alguns, mas cobri quase tudo. E aí, na página 57, ele faz os teóricos que Cuba usa para formar seus professores, faz uma discussão um pouco de teoria e prática, que em Cuba, por exemplo, os professores têm acesso a mais tempo de estágio, um estágio mais prático, mas mesmo assim eles leem o Vygotsky, eu nunca consigo pronunciar esse autor mesmo, até agora eu nunca consegui pronunciar correto, Vygotsky, enfim, que usa a dialética de Karl Marx, mas tem toda uma explicação, não vou entrar aqui agora, né, do Karl Marx, tem até meu exemplar aqui. O professor tem mais disciplina em sala de aula, certo? Por causa justamente dessa postura, sim. Então, os alunos cubanos são mais disciplinados, tá? Então, aqui, essa ideia da disciplina em sala de aula, e aí depois ele cita uma outra ideia, aqui ó, na página 153, que é o medo. Então, os professores e os alunos têm medo do governo, têm acesso à saúde e educação, mas têm medo e por causa disso são mais disciplinados, fazem menos violência, o aluno fica mais tempo na escola, o professor falta menos. Então, esses são um dos critérios da ditadura em Cuba, que eu achei bem interessante que ele traz. Ele não confirma, mas seria uma hipótese, né, uma tese, ele pode pesquisar em outro momento. Então, me chamou muita atenção nesse livro. Por exemplo, aqui na página 61, Cuba utiliza os resultados da prova anual, que são essas provas que o governo aplica para ter dados, e não divulga. Ele está falando aqui, olha, não divulga, é apenas internamente. Então, o governo vai lá e decide. Você, por exemplo, cidadão quiser ter acesso a isso, não teria, nem para fazer pesquisa, se a gente for o pesquisador. Já comentei aqui dessa ideia da violência, que está na página 63, na 67... Não obstante, a intervenção dos estados brasileiro e chileno na vida das crianças é menor do que em Cuba. Então aqui ele está reforçando, tá? Página 71 tem um outro pequeno trecho. Os cubanos têm muito menos opções sociais e econômicas e muito menos liberdade individual e política, mas têm uma oportunidade muito maior de ser altamente instruídos. Na interpretação política cubana, esse direito à saúde, segurança e conhecimento representa o que eles chamariam de verdadeira liberdade humana. Quer dizer, você não tem liberdade individual, mas tem acesso a esses itens. Enfim, é o que ele está tratando aqui na escolha, né? Sim. O contra-argumento em relação à liberdade individual é que, apesar dos altos custos referentes à extremidade inferior do aspecto socioeconômico, uma sociedade democrática relativamente livre de imperativos morais impostos, quer pela religião organizada ou pelo Estado, ou combinação de ambos, permite livre expressão e criatividade necessária para o progresso humano. Somente quando os indivíduos se sentem livres para perseguir suas paixões e interesses, libertados do Estado, o bem-estar da sociedade em geral maximizado. O preço dessa liberdade pode ser considerável desigualdade, pobreza e sofrimento de alguns, mas em prazo mais longo, todos, inclusive os pobres, acabarão melhores. Empiricamente, os avanços econômicos obtidos nas democracias capitalistas ocidentais apoiam esse argumento e esses avanços são exibidos ao resto do mundo como exemplos do que pode ser alcançado nas cidades livres. No entanto, muitas dessas cidades livres foram marcadas por considerável regulamentação do Estado e guinadas importantes no último século relativamente ao grau de liberdade política concedido aos cidadãos. Então, eu coloquei na esquerda por causa dessa ideia da ditadura, ou no caso de uma escolha em ter uma maior participação do governo na vida do indivíduo, que eu considero, você pode fazer comentários, escrever aqui nos comentários, que é uma das características que se enquadra na esquerda, de maneira bem geral, né? Teria que discutir mais sobre isso, enfim, num outro vídeo, a gente posso partir para isso. Deixa eu ver aqui. Muito bem, próximo livro aqui, Michel Foucault, Vigiar e Punir. Tem algumas outras obras que complementam essa aqui, eu não li ainda, né? Que é, se não me engano, Loucura, mas não sei se é um título, é só uma temática. Microfísica do Poder, que eu creio que seja o nome de uma obra mesmo, muito importante dele, e Arqueologia do Saber também, o nome de uma outra obra dele. Então, Microfísica do Poder e Arqueologia do Saber, junto com Vigiar e Punir, formam como se fosse um arcabouço de uma das ideias principais. Mas ele tem uma obra muito extensa, tá? Então eu não sou especialista no Foucault, vou focar aqui algumas ideias dessa obra. Então aqui ele fala sobre os castigos, a prisão, a tortura, a hierarquia, como isso é utilizado na sociedade, qual que é o objetivo dela existir, por que ela existe, consequências, motivos, enfim. E aí a gente usa muito um paralelo na educação, na questão da escola é uma prisão, que tem grades, tem controle do corpo, como assim?
tem o sinal, tem o professor, e aí tem do outra obra, né, Meu Conflito do Poder, tem um poder, né, uma relação de poder entre o professor e o aluno, entre os alunos, entre os professores, enfim, todo mundo. E aí isso faz com que você pode controlar o corpo. Ah, vai sentar dessa maneira, não pode conversar, não pode andar, só pode andar com autorização, controle do tempo com sinal, com controle do espaço físico, as carteiras pregadas no chão, seria um exemplo, né? Depois ele vai tratar muito do hospital, a loucura, o que seria a loucura, como definir, para que serve, se falar que a pessoa é louca, na verdade é para você controlar todos esses itens na sociedade. Oficinas, no sentido do que eu vou ensinar para esse aluno na questão prática. Depois ele fala um outro item que é o painótico de Betan, eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas é a ideia que esse outro autor ele construiu, né? Se você colocar painótico, e você vai achar muito facilmente isso, mais dados sobre essa ideia, que é uma prisão onde a pessoa não sabe, por causa da construção arquitetônica, não sabe se está sendo vigiada, ou, na verdade, ela sabe que ela pode estar, mas ela não consegue perceber, porque o jeito que tem a construção, ela não vê se a pessoa está ou não vigiando. Então, como ela não sabe, entra no inconsciente dela como se ela estivesse 100% do tempo sendo vigiada. Então, ela se autocontrola, mesmo sem ninguém estar vigiando. Seria esse caminho aí, tá? Eu vou ler alguns pequenos trechos aqui, coisa muito pouca. Então, na 47, o suplício judiciário deve ser compreendido também como ritual político, faz parte, mesmo do modo menor, das cerimônias pelas quais se manifesta o poder. Então aqui ele fala das leis, ou como o pessoal julgou, porque julgou, questões simbólicas também. É denso e complicada a obra, não dá para explicar muito rápido, tem que ser com calma, realmente construir toda uma estrutura, né, uma didática, sequência para explicar. Eu acredito que ficaria melhor, nesse vídeo não vai ser possível. Um outro trecho aqui, na 7.9. Não punir menos, mas punir melhor. Punir talvez com uma severidade atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade. Inserir mais profundamente no corpo social o poder de punir. Na 89, deixa eu olhar aqui. Ah, sim. Calcular uma pena em função não do crime, mas da sua possível repetição. Visar não a ofensa passada, mas a desordem futura. Fazer de tal modo que o malfeitor não possa ter vontade de recomeçar, nem possibilidade de ter imitadores. Punir será então uma arte dos efeitos. Mais que opor a enormidade da pena é a enormidade da falta. É preciso ajustar uma a outra as duas séries que seguem o crime, seus próprios efeitos e os da pena. Um crime sem dinastia não clama castigo. É preciso punir exatamente o suficiente para impedir. Tá? Então aqui ele está tratando essa ideia, né, no sentido, vou punir para controlar, que é a mesma ideia que eu acabei de comentar do painótico. Aí a pessoa vai se controlar pelas regras que foram impostas de fora para ela, sem ela perceber, mesmo se ela não estando vigiada 24 horas por dia, ela mesma estaria achando que estaria sendo vigiada, né? Essa é a ideia. Então aí, o meu último item aqui, que é um dos termos que ele utiliza, que iria ser normalizar, vai estar num ritual, né? Num ritual, ritualizar-se. Logo, melhor vigiar do que punir, né? Nesse sentido. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tá?